Parabéns para você que chegou até o final do livro de Gênesis. Você já venceu os 50 primeiros capítulos. É um quinto do Pentateuco. Agora, vamos para Êxodo. Gênesis não é tão difícil de ler, porque afinal de contas são biografias, são histórias, e a leitura flui rapidamente e acho que foi tranquilo, né? Todo mundo chegou até aqui. Agora no livro de Êxodo eu preciso já te dar um alerta, não é nem alerta de spoiler, é alerta de texto difícil. Agora começam a aparecer aqui algumas coisas mais complicadas, é utensílio do tabernáculo, é sacerdote, é lei daqui, lei dali, e a coisa pode começar a complicar um pouquinho. Mas calma, dá para chegar até o fim também do livro de Êxodo, e é isso que a gente vai fazer. Conforme a gente tem prometido, quero te dar aqui um mapa de voo, né, as principais divisões e uma ênfase em especial que vai te ajudar na leitura. Nós vamos chamar aqui o livro de Êxodo de o Finalmente Livres, porque o cenário aqui é completamente diferente. No caso de Gênesis, nós terminamos, José era o líder do Egito e as coisas estavam indo tudo bem. Morreu Jacó, mas os irmãos continuaram ali, os filhos dele e tal. Só que morreu também José. E quando a gente abre Êxodo, já começa um outro contexto. O contexto de Êxodo, você já deve ter percebido aí, é o povo debaixo da escravidão. Não sei por que o povo de Israel acabou ficando por ali depois da morte de José. O ideal teria sido talvez eles voltarem para Canaã. No entanto, eles ficaram ali. E passaram alguns séculos e nasceu um novo faraó que não conhecia José. E aí Israel já não era um povozinho qualquer lá, 70 pessoas ou um pouco mais. Não era só aquela família italiana assim em volta da macarronada. Já era um povo grande, uma nação grande, com talvez mais de 2 milhões de pessoas. Isso começou a incomodar Faraó e eles perceberam que aquilo podia ser uma ameaça para eles. Então o que eles fizeram? Puseram o povo debaixo de escravidão. É nesse cenário que Êxodo se abre. Então tem aí vários séculos entre o final do capítulo 50 de Gênesis e o primeiro capítulo de Êxodo. Muito bom. Tendo colocado isso como cenário, agora vai aparecer então a libertação do povo de Israel. Justamente por isso que chama Êxodo, que é a saída do povo do Egito. E como é que a gente vai poder dividir esse livro? Vamos lá. Vamos para o nosso mapa de voo. Nós vamos dividir em 3 partes. Quer dizer, não somos nós que vamos dividir, né? Me parece que o livro se divide meio que naturalmente assim. Primeiro, dos capítulos 1 ao 19, é o que nós vamos chamar de a libertação. É do Egito ao Sinai. Bem verdade que do capítulo 1 ao 11 é mais focado nos 80 anos da vida de Moisés, né? Do 12 em diante é que começa propriamente a libertação. Mas nós vamos colocar do Egito ao Sinai, do 1 ao 19, porque o 1 ao 11 conta bastante sobre a condição da escravidão do povo debaixo da tirania de Faraó. Depois nós temos a segunda divisão, que é do capítulo 20 ao 24, que nós vamos chamar de legislação. Então são os mandamentos. Aí, capítulo 20, diante do Sinai, o povo recebe não somente os 10 mandamentos, mas também algumas outras regulamentações. Não são todas as leis que estão nesses capítulos. Algumas vão aparecer em Levítico, outras em Números, outras serão repetidas e especificadas em Deuteronômio. Mas aqui nós vamos ter, nos capítulos 20 a 24, essa seção que são as leis. E do capítulo 25 até o final, nós vamos ter o tabernáculo. Então a palavra aqui vai ser adoração. Então, libertação, legislação e adoração. Agora, isso não resolve o seu problema, porque quando chegar no capítulo 20, que começam as leis, você pode começar a ficar um pouco confuso e talvez um pouco desanimado. Mas é importante que você entenda, e eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas eu quero apenas que você leve isso consigo quando chegar a hora de ler esses capítulos. A lei de Deus, ela vai ser dada para regulamentar a vida do povo de Israel, mas depois, conforme a revelação vai acontecendo, e como eu disse lá no livro de Gênesis, na introdução, a revelação de Deus é progressiva. Para eles vai servir como uma constituição, como uma regulamentação da sua vida no dia a dia, mas é mais do que isso. Eles vão entender muitas coisas sobre o caráter de Deus, o que Deus pensa sobre a vida. E como Deus pensa a nossa vida com uma forma integrada e integral, todos os aspectos da vida vão estar refletidos na lei. Porque tudo, desde a nossa forma de fazer negócio, a sua sexualidade, sua religião, sua forma de cultuar a Deus, tudo faz parte do mesmo pacote, é sua vida. Por isso que a lei vai entrar nesses detalhes. Tenha isso em mente. Depois, conforme a revelação for continuando, você vai perceber outros aspectos
outras razões pelas quais a lei foi dada. Mas fique com essas duas coisas em mente que já vai te ajudar. Procure ver no meio dessas leis o que Deus pensa sobre a vida e como que seria a sociedade do povo de Israel se eles seguissem aquelas leis. Lembre que eles estão num contexto muito antes do nosso, muito diferente do nosso, muitos séculos antes de nós. Então, algumas coisas que para nós não fazem talvez nenhum sentido, naquele momento era mais ou menos natural que as coisas fossem assim. Agora, eu quero lhe mostrar uma coisa interessante, que embora o livro de Êxodo seja bem grande, né, 40 capítulos, ele, basicamente, dos capítulos 12 ao 40, tratam de poucos meses da vida do povo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico que tem a cronologia de Êxodo. Então, como a gente já mencionou, dos capítulos 1 a 11 é o pano de fundo do que está acontecendo, né, desde a morte de José, que tinha acontecido com Israel lá no Egito, e especificamente o nascimento e a vida de Moisés até os seus 80 anos, porque ele fica 40 anos no palácio, depois ele foge e fica 40 anos no deserto. Então, capítulo 1 a 11, nós temos aí, digamos, 80 anos a partir da vida do nascimento de Moisés. Quando chega no capítulos 12 a 18, nós temos aí a saída propriamente dita. O povo sai, a noite da Páscoa, o Mar Vermelho, etc. Eles caminham e chegam até o Monte Sinai. E essas caminhadas aí, entre a travessia do Mar Vermelho e as primeiras peregrinações do povo, vai levar 3 meses. No terceiro mês eles chegam diante do Sinai. Ali eles ficam bastante tempo. E o que está descrito nos capítulos 19 a 39, que é o tempo em que Deus está passando a lei para Moisés, regulamentações e especialmente as instruções para a construção do tabernáculo. O tabernáculo é construído no capítulo 40, e aí nós somos informados de que passou 1 ano desde a saída deles do Egito. Então veja, apesar de ser um longo, um extenso livro, são apenas 12 meses, do capítulo 12 até o 40. E um outro destaque, uma outra ênfase que eu quero trazer para você é em relação ao tabernáculo, já que você vai encontrar ali as instruções e a construção do tabernáculo. O que era? Eu vou passar aqui um slide com uma ilustração bem interessante de como é que deveria ser o tabernáculo construído no meio do deserto. Só para ir direto ao ponto, o tabernáculo, enquanto o povo estava peregrinando no deserto, era a referência para a montagem do tabernáculo. Nós vamos ver isso mais claramente no livro de Números. Mas para você entender desde já e se sentir motivado a ler essas descrições do tabernáculo, é importante você perceber que o tabernáculo, que representava a presença de Deus, ficava, quando montado, exatamente no centro do povo de Deus, no centro do acampamento. O que Deus disse quando mandou construir o tabernáculo? Ele disse justamente isso: farão um tabernáculo ou uma tenda de encontro para mim e eu habitarei no meio deles. Eu sei que o cenário daqueles dias e dos dias do livro de Êxodo é bem diferente do que é hoje, mas naquele momento, o tabernáculo que representava a presença santa de Deus no meio do povo ficava justamente, literalmente, montado no meio das tendas, das moradias de Israel. Como quer dizer, Deus precisa ocupar um lugar central nesse lugar. Agora, há muitas lições importantes no tabernáculo, não vai ser o caso de nós falarmos disso aqui, mas eu gostaria que você não deixasse de ler nem as leis e nem as descrições do tabernáculo. Ainda que seja um pouco estranho para você, você não compreenda tudo, mas pelo menos com essas informações você tem uma ideia geral do que você vai ler. E aí eu te espero no livro de Levítico. Eu espero que o percentual de pessoas que vão chegar até lá seja alto ainda. Não está na hora de desistir. Vamos lá, que vai ser muito interessante. O livro de Êxodo é fantástico, vai valer a pena você ler. Então, te vejo em Levítico